Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A grande comissão de Cristo, Mateus capítulo 28. Nesta noite eu gostaria de pregar sobre missões e discipulado. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Mateus 18, melhor dizendo, 28, versos 18 a 20, a palavra de Deus diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a grande comissão que Jesus nos deixou. Na verdade, essa foi a última ordem que Ele deixou para a sua igreja, deixou para os seus filhos, seus discípulos, que somos nós. Vamos orar, pedir que Deus abençoe a entrega de sua palavra nesta noite. Oremos. Pai querido e glorioso, nós já temos sido muito abençoados aqui nesta noite, através da mensagem que ouvimos, através dos cânticos que foram cantados por outros e que foram cantados por nós. Pensando, ó Deus, em cada palavra que pronunciamos e que ouvimos, fomos muito abençoados nesta noite. Certamente, ó Pai, fomos abençoados quando vimos as fotos dos nossos queridos e amados missionários, famílias inteiras, servindo a Deus em outros lugares, em outros campos. Mas, ó Pai, nós temos uma pequena participação na vida daquelas pessoas. E elas estão, ó Deus, ganhando almas, evangelizando e discipulando vidas. E nós, ó Pai, estamos aqui segurando as cordas, através das nossas orações por eles e através das nossas ofertas, possibilitando, ó Pai, que tenham um ministério. Isso também, ó Deus, aconteceu com a nossa própria igreja. Nós só estamos aqui nesta noite, ó Pai, dentro deste prédio, usufruindo, ó Pai, deste conforto espiritual e material, porque muitas igrejas se sacrificaram por nós. Muitas pessoas, ó Pai, investiram em nossas vidas, investiram, meu Pai, na salvação das nossas almas e no nosso futuro eterno. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui agora. Venha falar conosco, venha tocar todos os corações e todas as vidas, para que possamos fazer por outros o que outros já fizeram por nós. Dá-nos, meu Pai, entendimento sobre esta passagem, sobre a grande comissão que Jesus Cristo nos deixou. Fale comigo, fale com todos, e usa, meu Pai, neste momento nas suas mãos. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre missões e discipulado. Não existe missões sem discipulado, e certamente não existe discipulado sem missões. Os dois são inseparáveis, conforme acabamos de ver aqui na grande comissão de Jesus Cristo. Qual foi a tarefa principal de Jesus durante os 3 anos e meio que Ele habitou entre nós? Alguém diria que foi curar enfermidades ou até mesmo expulsar demônios. Apesar que Ele tenha feito essas coisas, nada disso foi, na verdade, o que Jesus veio fazer. Ele veio treinar um grupo pequeno de pessoas que iria depois dar continuidade sobre o seu trabalho na terra. Isso aconteceu logo depois da sua ressurreição. Em menos de 2 meses, já havia cerca de 5.000 membros
5.000 novos convertidos na primeira igreja de Jerusalém. Quem é o discípulo de Cristo? O discípulo de Jesus é muito mais que uma pessoa salva e redimida. Ele é alguém que reconhece a autoridade absoluta de Jesus Cristo sobre a sua vida. E é alguém que está disposto a servir a Deus, mesmo através da morte. Talvez por isso haja muitas pessoas salvas, mas poucas pessoas que são discípulas de Jesus. Durante uma conferência missionária, vários missionários relataram os seus maiores problemas no campo. A maioria deles disse que uma das maiores dificuldades era a presença de seitas que controlavam os países onde eles estavam trabalhando. Outros disseram que as dificuldades financeiras atrapalhavam o avanço do Evangelho. E eu concordo que a falta de dinheiro nos atrapalha a alcançar os objetivos de Deus. Eu concordo também que existe uma competição desleal, igrejas que estão pregando um evangelho falso e barato, fácil de se acreditar e de se praticar. E essas coisas deixariam os missionários mais fiéis a Deus preocupados. Mas, irmãos, eu tenho que dizer que o maior impedimento de missões é o fato que a maioria das pessoas salvas não é discípula do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. A maioria das pessoas salvas não é discípula do Senhor Jesus Cristo. Jesus é até o Salvador delas, mas não é o Senhor absoluto de suas vidas. Além disso, onde há os verdadeiros discípulos, não falta dinheiro e as seitas não se proliferam. Amém, irmãos? De acordo com Jesus, o que vem a ser missões? Nós acabamos de ler que missões é a nossa obediência a Deus, missões é a formação de novos discípulos e missões é o nosso sacrifício por Ele. Nós acabamos de ler tudo isso nesses poucos versículos. Discipulado, então, é a chave de missões. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando você conseguir renunciar o seu eu, quando você conseguir tomar a sua cruz, ou seja, todas as dificuldades que você encontra para servir a Deus, e apesar de tudo isso, seguir a Cristo, você tornou-se um verdadeiro discípulo de Cristo. Então veja, em primeiro lugar, missões é obediência a Jesus Cristo. Lemos no verso 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a palavra poder que Jesus usou aqui em Mateus 28, 18, não é a mesma palavra poder que Jesus usou em Atos 1:8. Em Atos 1:8 ele disse: mas recebereis a virtude, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Qual é a diferença do poder em Mateus 28 e do poder em Atos 1:8? Atos 1:8, Jesus ofereceu poder para que os discípulos pudessem realizar a obra de Deus sobre a face da terra. Jesus usou a palavra grega dunamis, da qual nós extraímos a palavra dinamite no português. Em outras palavras, eu vou dar-lhes dinamite, para que vocês possam operar milagres, para que vocês possam operar maravilhas, para que vocês possam enfrentar perigos, para que vocês possam abrir portas de oportunidades e espalhar o meu evangelho sobre a face da terra. Já em Mateus 28, 18, Jesus disse que ele, não nós, recebeu exousia da parte de Deus. E esta palavra exousia no grego significa autoridade.
Você e eu não recebemos exousia. Você e eu não recebemos autoridade. Jesus recebeu autoridade. Ele disse: é-me dada toda autoridade no céu e na terra. Isso não significa autoridade ainda para dominar sobre o mundo, mas dominar pessoas e indivíduos que fazem parte da sua família. Se nesta noite você é salvo, se nesta noite você foi lavado no sangue de Cristo, Ele tem autoridade plena e absoluta sobre a sua vida. Amém, irmãos? Você pertence a Jesus Cristo por direito. Portanto, missões é uma questão de autoridade, de exousia e de obediência. A autoridade de Jesus. A Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Mas como que Ele conquistou esta autoridade? Foi através da sua morte, foi através do seu sepultamento e foi através da sua ressurreição. Antes disso, Ele tinha autoridade, mas como Filho de Deus. Como Deus, Ele tinha autoridade. Mas agora, Ele tem autoridade como nosso substituto legal na cruz do Calvário. Isso significa que Jesus tem o direito, a autoridade de determinar o nosso estilo de vida, nossos padrões morais e até mesmo as nossas atitudes. Foi o que Ele fez com os seus discípulos. Com exceção de João, todos os discípulos foram martirizados pelo Evangelho, porque este foi o plano de Jesus para a vida deles. Sua autoridade ainda não é sobre o mundo, mas sobre a igreja. E Ele tem autoridade individual e coletiva sobre nós. Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo dos seus dias através da força bruta e impôs a sua autoridade sobre a vida das pessoas. Jesus já conquistou a igreja através do seu amor e do seu sangue imaculado e através da sua ressurreição gloriosa. Alexandre era temido, Jesus Cristo precisa ser amado. Assim que iniciamos esta igreja, o Templo Batista Maranata de Goiânia, dentro de um pequeno barracãozinho, na Vila Canaã, nós começamos a apoiar 2 famílias de missionários. Hoje nós apoiamos mais de 64 famílias de missionários, mas começamos com 2. Alguém me perguntou por quê? Por que ensinar missões e praticar missões no início de uma igreja que ainda não existe? De uma igreja que ainda nem tem lugar próprio para se reunir e que ainda nem tem membros. Por quê? Eu respondi para essas pessoas, em outras palavras, porque eu estou debaixo da autoridade daquele que me disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Missões não vêm da autoridade das igrejas batistas, nem mesmo da autoridade dos apóstolos. Missões vêm da autoridade de Jesus Cristo. E é por esta razão que uma igreja que não participa de missões não tem o direito de existir, pois ela não estaria obedecendo à autoridade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus significa obediência dos discípulos. Portanto, ide. Já que eu tenho autoridade, eu estou dizendo-lhes: ide. Só que a nossa geração odeia a palavra autoridade, porque a autoridade é o direito de alguém de ser obedecido e o direito de alguém de ser seguido. Por isso muitas pessoas não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Elas não querem lhe dar este direito. Na parábola dos convidados, de Lucas 14, os convidados entenderam bem este conceito. Se aceitassem ao convite do rei, estariam lhe dando autoridade sobre eles, sobre elas, e estariam admitindo
o poder do rei sobre eles, preferiram dar desculpas ao invés de fazer parte daquela grande ceia. Os fariseus eram os convidados que não queriam reconhecer a autoridade de Jesus. Na cultura judaica, acreditava-se que o ser humano ama ao que serve e odeia ao que não serve. Mas não se trata de emoções, não se trata do ódio emocional e nem do amor emocional, mas da vontade própria. Por exemplo, depois de ensinar sobre a parábola dos convidados, Jesus disse no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você serve a mim e não a essas pessoas que foram citadas. E porque você serve a mim, de livre e espontânea vontade, é como que se você as odiasse, e é como que se você me amasse. De jeito nenhum, Jesus está nos mandando quebrar o 5º mandamento da lei de Moisés. Ele só estava dizendo que Ele é o mestre das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. E só Ele tem autoridade sobre nós. Portanto, ide. Missões é uma questão de obediência. Uma preciosa irmã me disse recentemente que ela prefere fazer visitas para irmãos da igreja. Ela não gosta de evangelizar novas pessoas. E eu entendo. E é aqui que entra a nossa obediência e não as nossas preferências. Jesus disse para mim, Jesus disse para você, portanto, ide. E se Ele realmente tem autoridade sobre a nossa vida, nós iremos. Com certeza, Pedro, Tiago e João não deixaram as redes, a família e os amigos cantando hinos de alegria, mas eles o fizeram, porque o Mestre estava acima de tudo e de todos. Então, irmãos, não se esqueça, missões é obediência a Jesus Cristo. A menos que você o obedeça, você não vai participar jamais da obra missionária. Não é uma questão financeira, não é uma questão de entendimento, é uma questão de obediência. Quem obedece, participa da grande comissão de Jesus Cristo. Em segundo lugar, missões é a formação de novos discípulos. Ele disse, portanto, ide. Fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Pregar o Evangelho, ganhar almas perdidas, é apenas o primeiro passo que nós estamos dando. Mas missões só acontece depois que o ser humano se tornou um discípulo responsável e obediente a Jesus. Agora nós temos que enfrentar aqui duas verdades inconvenientes. A primeira é o fato que há crentes que estão nas igrejas há 10, 20, 30 anos e ainda não são responsáveis e obedientes. E a segunda verdade, somente um discípulo verdadeiro é capaz de formar um outro discípulo verdadeiro. Como se dá a formação de novos discípulos? Através do evangelismo e através do ensino. Primeiro, Jesus disse, portanto, ide, pregai. Evangelismo não acontece quando um crente fica parado, ou quando uma igreja fica parada. É preciso sair, é preciso ir. Atualmente, como eu disse, nós apoiamos 64 mais famílias de missionários. E essas famílias estão pregando o Evangelho aqui no Brasil e no mundo afora. Nós temos cerca de 12 ou 14 equipes de evangelismo, saindo todas as semanas para pregar o Evangelho. Nós temos um grupo de homens que está saindo todos os sábados à tarde e visitando todas as casas do nosso bairro. Maravilha!
Mas apesar de tudo isso, ainda há muitas pessoas do lado de fora. Eu creio que um dia no céu, nós seremos julgados pelo ID de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo não teria usado esta expressão, e ai de mim, se ele não soubesse que um dia daria contas a Deus pelo Evangelho que deixou de pregar. Até bons pastores estão deixando de evangelizar. Será que são bons pastores mesmos? Alguns anos atrás, uma boa igreja foi dividida por causa do pecado da crítica. Havia uma família na igreja que queria dispensar o pastor e então começaram a difamá-lo. Não conseguiram tirá-lo da igreja, mas conseguiram esvaziar aquela igreja. O pastor decidiu que agora precisava arrumar um emprego secular, pois sua igreja não teria mais condições de sustentá-lo de forma apropriada. O meu sogro, que era amigo do pastor na época, lhe deu um grande conselho: ao invés de trabalhar para uma empresa, trabalhe ainda mais para Deus, ganhando almas e enchendo novamente a casa de Deus. O pastor seguiu este conselho, passou por muitas necessidades, mas em poucos anos sua igreja estava novamente cheia. Hoje, não só ele, mas o seu próprio filho é um dos pastores sustentado pela igreja. Quer saber a melhor forma de encher uma igreja? Portanto, ide e pregar o Evangelho. Prega o Evangelho no ponto de ônibus, dentro do táxi, na fila do banco. Prega o Evangelho para os vizinhos. Prega o Evangelho na rua. Pregue o Evangelho. Tudo começa com evangelismo, mas tudo acaba também sem o evangelismo. Porque a igreja e o crente que não evangelizam se fossilizam. Porém, só o evangelismo não basta. Nós temos que ir além. Como formar novos discípulos? Depois de ganhá-los, através do ensino da palavra de Deus. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando o crente é batizado, ele está reconhecendo publicamente a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida. Além disso, ele está também se filiando àquela igreja através da qual ele foi batizado. Por isso que o batismo é tão importante. Quem não aceita ser batizado é porque não aceita a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Agora, como sabemos que nós estamos nos filiando a uma igreja? Porque o batismo é uma das ordenanças para a igreja local. Tanto o batismo como a Santa Ceia são ordenanças para a igreja local. E estão mostrando que nós apoiamos e concordamos com aquela igreja. É a igreja que nos ensina a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Graças a Deus eu cresci numa igreja onde havia o melhor pregador da palavra de Deus de todos os tempos, onde havia o melhor professor da palavra de Deus. Pelo menos era assim que eu pensava quando criança e quando jovem. O melhor pregador era o meu pastor, missionário Jaime Rose. O melhor professor era o missionário Daniel Johnson. E eu quero que você saiba, eu aprendi muito mais com esses dois homens do que os 7 anos de educação formal que eu recebi das escolas de teologia. Hoje, eu me sinto honrado quando sou chamado de Jaime Rose Júnior ou de Daniel Johnson Júnior. Por quê? Porque missões é a formação de novos discípulos e eu fui discipulado por eles. Agora, será que nós estamos formando novos discípulos? Quantas pessoas você ganhou para o Senhor Jesus Cristo nesses últimos meses
E quantas delas você discipulou até o fim? Eu gosto muito da promessa no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Diz que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Deus promete recompensas para aqueles que são sábios, que pregam o Evangelho e ensinam o Evangelho. Agora, não se engane, de uma forma ou de outra, nós sempre estamos formando novos discípulos. Mas que tipo de discípulos estamos formando? Missões é obediência à autoridade de Jesus Cristo. E missões é a formação de novos discípulos, seguidores de Jesus. Agora, deixe-me fazer uma pausa. A nossa igreja está muito melhor hoje, por causa de missões, do que estaríamos sem missões. Mostra-me alguém que esteja em pior condição hoje. Mostra-me alguém que esteja recebendo menos de Deus hoje, do que recebia quando colocou o pé dentro desta igreja. Não existe ninguém. Porque quem busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Missões é a formação de novos discípulos. Nós não queremos discípulos para o Templo Batista Maranata, nós não queremos discípulos para o pastor da igreja, nós queremos discípulos que vão obedecer a Jesus Cristo. Ele é o único mestre que existe. E por último, missões é sacrifício por Jesus Cristo. Quem não está pronto a se sacrificar, não tem condições de fazer missões. Quantas vezes nós nos sacrificamos para entregar a nossa promessa de fé para missões? Quantas vezes nós nos sacrificamos para sair uma vez por semana e levar as boas novas de Deus? Veja, quando Jesus disse, ide, fazei discípulos. Mas já é difícil fazer discípulos dentro da nossa própria casa. Como podemos fazer discípulos de todas as nações? Parece impossível, mas não é, porque para Deus nada é impossível. Com um pouco de sacrifício, conseguimos. Mas só de dizer, só de ouvir a palavra sacrifício, já sentimos dor. Mas não precisa ser assim. Em quais áreas precisamos nos sacrificar? A primeira de todas é tempo. Tempo, né? Que temos para os outros, temos para nós mesmos, mas não temos para Deus. Segunda, finanças. Nossas prioridades: carro, casa, TV a cabo, passeios, menos missões. Talentos. Usamos talentos para ganhar dinheiro no nosso trabalho, na escola, mas não estamos usando esses talentos na igreja. Bens materiais, nós não compartilhamos o que temos. Descanso é mais importante do que trabalhar para Cristo. Amizades, nós não sacrificamos amizades, elas nos tiram da igreja, mas a igreja não nos tira delas. Prazeres. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja a palavra sacrifício aqui mais uma vez. Paulo estava se referindo ao sacrifício do Velho Testamento, que possuía dois aspectos: identificação e substituição. Primeiro, identificação com o sacrifício. A oferta, a ovelha imaculada, era trazida para o altar de bronze. E o ofertante tinha que colocar a sua mão sobre a cabeça daquela ovelha, enquanto ela estava sendo sacrificada, enquanto ela estava sendo morta. E aquela mão sobre a cabeça da ovelha estava dizendo: eu conheço esta ovelha, ela é minha ovelha, ela faz parte da minha vida. Porque é fácil matar a ovelha do outro
mas a sua própria ovelha é difícil. E assim também, quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, fomos nós que o penduramos no madeiro. Fomos nós que o cravamos com pregos nos pés e nas mãos. Fomos nós que o atravessamos com uma lança. Fomos nós que o coroamos com uma coroa de espinhos. Fomos nós que o chicoteamos. Então, se fomos nós que sacrificamos Jesus, agora, nenhum sacrifício é grande demais por tudo que Jesus Cristo fez por nós. Nada se compara à dor que Ele sentiu por nós. Muitas pessoas não participam e não praticam missões, porque não são salvas, ainda não se identificaram com Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E o segundo aspecto é a substituição do sacrifício. Irmãos, todo sacrifício é sempre para o bem de outrem. Caso contrário, não seria sacrifício, seria sacrilégio. Muitas pessoas já morreram da mesma forma que Jesus Cristo morreu, crucificadas. Mas só Ele morreu para o bem dos outros. E só Ele ressuscitou ao terceiro dia. Diante da grande procura por religião, pessoas estão buscando religião, não estão buscando Deus. Um homem ateu perguntou para um pastor: como que eu faço para começar uma religião? O pastor respondeu: é muito fácil, você só precisa viver uma vida perfeita e uma vida sem pecado. Depois disso, morrer para pagar pelo pecado da humanidade. Não se esqueça de se ressuscitar ao terceiro dia. Caso contrário, a sua religião será falsa, como tantas outras que já existem no mundo. Missões é se identificar com Jesus e representá-lo diante do mundo, assim como hoje à noite Ele nos representa diante de Deus nos céus. Depois de 11 anos trabalhando dentro do mesmo escritório, 11 anos, 2 colegas descobriram que ambos eram crentes. Quer dizer, 11 anos sem nenhuma palavra ou conversa cristã entre eles, ou entre os outros colegas. São crentes que não praticam missões, não acreditam no céu e muito menos no inferno. Eu tenho que perguntar: será que são realmente salvos? Por quê? Porque o crente verdadeiro, ele não consegue se conter. Ele não consegue se conter. Paulo disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O crente verdadeiro não se contém. Portanto, eu estou propondo nesta noite que o maior problema de missões não é financeiro, não é a falta de obreiros, ainda que sejam problemas, não é a concorrência desleal das seitas. Hoje o maior problema de missões é este: a maioria dos chamados crentes não é discípula do Senhor Jesus Cristo, não aceita a autoridade de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Mas quando você for um verdadeiro discípulo, missões tornar-se-á a sua prioridade. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em 1977, eu tinha apenas 12 anos de idade, quando meu pastor inaugurou a nossa igreja na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E para aquela ocasião, um de seus grandes amigos pregou na conferência de nossa igreja. Eu tinha apenas 12 anos, fui batizado na inauguração da nossa igreja. Eu era uma criança pequena, bem magrinha, e eu não tinha sequer roupas para frequentar a igreja. Usei uma camiseta, provavelmente doada por políticos que faziam campanha eleitoral na época. E com aquela roupinha eu fui batizado. Dona Nancy tem uma foto minha até hoje do meu batismo.
Se conseguirmos aquela foto, gostaria de mostrar para a nossa igreja. Naquela noite, aquele pastor pregou, almas foram salvas. A igreja daquele pastor havia ajudado substancialmente o meu pastor a construir aquela igreja. 10 anos mais tarde, eu fui para os Estados Unidos estudar. E tive o privilégio de visitar a igreja daquele pastor. Ele estava com câncer no cérebro. Havia um tumor enorme, saliente, saindo pela testa fora. Mas ele ainda estava sóbrio, muitas dores de cabeça. Ele me viu, ele me reconheceu. Ele me levou para a sua igreja, eu mal sabia falar inglês, pediu-me que desse um testemunho. Com aquele tumor enorme, saindo pela testa. Eu dei o meu testemunho, contei a bênção que ele havia sido para nós 10 anos antes, pregando em nossa igreja na inauguração. E ele olhou para a sua igreja, ele olhou para mim. Eu estava nos Estados Unidos para receber formação teológica, e ele disse para a igreja: valeu a pena. Valeu a pena o nosso investimento. Valeu a pena o nosso sacrifício. Valeu a pena a nossa participação na vida deste jovem. 5 meses mais tarde, ele morreu. Morreu porque o câncer que ele tinha era incurável, mesmo para toda a tecnologia norte-americana. Ele morreu. Mas se eu posso lhe dizer nesta noite, ele morreu satisfeito, porque ele morreu, mas antes ele viveu debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E a melhor maneira de viver a vida é debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não se engane, nesta noite você está vivendo debaixo de alguma autoridade. Talvez seja a sua própria autoridade, talvez seja a autoridade deste mundo, talvez do próprio diabo, mas você precisa escolher a autoridade de Jesus Cristo. Ele fez por onde? Ele morreu no seu lugar, ele deu a vida por você, ele merece a sua submissão. Vamos fechar os olhos e vamos orar.